Bom dia. Muito bonitos esses dias do inverno, hein? Sol quente, ar fresco, céu azul. Mas a poeira está vindo, né? Aí. Ok. Romanos e capítulo 6, por favor. Estamos todos lembrados, claro, que Romanos 6, 7 e 8 tratam intensamente, como nenhuma outra passagem, tem 3 capítulos inteiros totalmente voltados para santificação. Santificação. O processo de salvar o Senhor por meio do seu Espírito e a palavra e outras coisas, mas principalmente salvar o justificado do poder do pecado, do estrago, do mundo, do diabo, né? E positivo, produzir nele o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, serviço agradável, aceitável, ok? Então tem aspecto negativo e positivo. Então esses 3 capítulos têm que ser lidos, estudados, memorizados, meditados por qualquer cristão, todo cristão, em termos de nessa luta que temos em nosso relacionamento com capítulo 6, né? O relacionamento que cada pessoa salva tem com a sua própria natureza pecaminosa. Nós temos que lidar e tratar e levar em conta e sabe, todos os dias da nossa vida, a partir do momento de ser salvo até o dia de morrer ou ser levado embora. É uma realidade espiritual em nossas vidas. E se não sabemos quem somos, o que temos, a nossa posição, nossos recursos, as riquezas, as provisões, ela vai dominar. Ela quer dominar. Então, nós aprendemos aqui em capítulo 6, e nós vamos ver também aqui no início de capítulo 8, não há necessidade de ser dominados, escravizados, humilhados, vencidos pela natureza pecaminosa. O Senhor tem providenciado. Ele tem pensado em tudo, não esqueceu de nada. Tudo que nós precisamos para vencer e não se render, não cooperar, não obedecer, não honrar essa natureza maliciosa, maldita. Nós temos, mas temos que saber o que temos que pôr em prática. Ok, vamos ler aqui a partir do versículo 14. Na verdade, a partir do versículo 15. Mais uma divisão, começa com pergunta. Então, tendo dito no final de versículo 14 que não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, sabendo das reclamações que vêm, as críticas, as insinuações pelos críticos e tal, ele começa 15 respondendo já. E então, vamos então pecar? Não podemos pecar, ele falou em versículos 1 a 14, não podemos pecar normalmente, naturalmente, habitualmente, constantemente, não podemos conviver com essa natureza, cooperar com ela como antes de ser salvos, de forma nenhuma. E nós temos as nossas responsabilidades de nos considerar mortos, de não apresentar, né? De não deixar reinar como rei, não subir no trono e outras coisas. Mas agora, e Paulo? E de vez em quando? E aqui e ali? A gente trabalha, sacrifica muito, não temos direito, não merecemos aqui e ali, não faz mal, Paulo, ninguém vai saber.
Ele vai dizer aqui, não é assim que o novo servo escravo do Senhor pensa. Nós notamos, o servo mudou. O servo não é mais escravo do pecado e agora ele é escravo sim, mas escravo de outro. E outro mestre, outra natureza, o Espírito de Deus, outra orientação, outros desejos, objetivos. E por amor e por gratidão, ele se apresenta, e os membros do seu corpo, ao novo mestre. E seu propósito, ele pode pecar. Pode sim, infelizmente. Por insanidade momentânea, por negligência, por escolha. E sempre, o salvo quando peca, ele mesmo é responsável, 110%. Mas ele não planeja, a sua intenção não é de pecar. Ele detesta, ele odeia, ele almeja agradar, servir, fazer a vontade do seu Senhor, seu novo mestre. E esse senhorio é praticado pelo Senhor Jesus por meio do seu Espírito, e o Espírito utiliza constantemente, praticamente totalmente, a palavra para nos orientar no espírito, alma, intelecto. Ok? E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, aquela norma rígida, dura, fria, mas estamos debaixo da graça. Tem jogo de cintura? Não. De forma nenhuma, de maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês, ou quando alguém se oferece a alguém para lhe obedecer como escravo, torna-se escravo daquele a quem obedece. É óbvio. Ou ele se apresenta para pecado, então seus membros, suas faculdades, sabe, como instrumentos, como implementos, como armas para o pecado. Porque ele se apresenta porque ele é escravo. Está descrevendo uma pessoa não salva. O não salvo se apresenta constantemente, sistematicamente, habitualmente ao pecado, à natureza pecaminosa, como escravo. E esse leva para a morte. Ou tem outros que não se apresentam para o pecado como escravos. Outros, os salvos, se apresentam para a obediência. Ele leva para a justiça. Não justiça em termos de justificação, mas para a santidade. Ele vai falar. Então, tem duas possibilidades. Os não salvos se apresentam para o pecado. Eles têm uma só natureza e nascem escravos e se apresentam para essa natureza. Fazem a sua vontade. Ok? De boa vontade, por querer, por escolha, viciados, dominados e todas essas questões. Mas o salvo, ele está falando com esses que estão criticando. Os salvos não são escravos do pecado e eles não se apresentam ao pecado como escravos. Tem outro mestre e eles de boa vontade, por amor, motivados, incentivados pela gratidão, eles consistentemente sempre se apresentam para a obediência, ou para o Espírito, ou para Deus, ou para a justiça, que leva à justiça. Só tem duas possibilidades. Então ele está respondendo a pergunta, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Não. Salvos, justificados são escravos da justiça, da obediência, do Senhor, do Espírito, e querem fazer, e se apresentam, ok? Então, o salvo não pode ser escravo dos dois. Ele não obedece mais à sua natureza pecaminosa, ele não coopera, ele não cede, ele não se rende, ele não se apresenta. Ele não deixa, ele não coroa. Outra pessoa, ele está tentando fazer entender essas pessoas que estão criticando a graça. Mas, 17, graças a Deus, porque embora vocês
tenham sido lá atrás escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma, lembra, molde, e da mesma forma que parafina derretida é colocado dentro de um molde para fazer uma vela ornamental. A verdade, essas pessoas foram apresentadas para a verdade. A resposta interna do coração deles foi: derreteram. Derreteram. A dureza, rebeldia, orgulho, dissipou, derreteu. Eles foram colocados dentro da verdade, e a verdade determinar o formato, não sei, a forma, o pensamento, atitude e mentalidade deles. E eles saíram daquele molde, salvos, com outra mentalidade, outra pessoa, outro escravo. Okay? Eles foram apresentados para a verdade que nunca muda, é nós que mudamos. Graças a Deus foi assim. Está descrevendo a conversão deles. Vocês, 18, foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Não mais escravos do pecado. Ok? Então ele fala sobre o passado e o presente, que vai para o futuro. Ok? Se tornaram libertados do pecado de uma vez e para sempre. Todos os salvos. Posicionalmente, em termos da provisão do Senhor, libertados do pecado. Eu posso dizer, eu hoje me encontro libertado do pecado. Eu tenho que viver na realidade dessa verdade. Mas libertado, eu sou. Libertado, você é. Versículo 22 vai nos falar a mesma coisa. Falo isso e uso esse exemplo como sobre escravos e mestres e tal, por causa das suas limitações humanas, para facilitar seu entendimento. Assim, da mesma forma como vocês, antes de ser salvos, antes de serem justificados, vocês ofereceram, apresentaram, colocaram dentro do alcance os membros do seu corpo como instrumentos, ferramentas, implementos como armas em escravidão, a impureza e a maldade. Todo mundo tem os mesmos membros, mesmas faculdades, mesmas capacidades, mesmas paixões, mesmo inteligência, todos. E vocês, antes de serem salvos, vocês apresentaram tudo para o pecado, resultando em impureza. E a maldade, que leva para mais maldade. E nós terminamos falando sobre bola de neve. Às vezes, poucos aqui têm mexido com a bola de neve. Vocês que foram lá para o sul, fizeram bola de neve lá? Não tinha. Fondue tinha. Mas então, você forma uma bola de neve, né? Aí, não pode ser assim, tem que ser mais ou menos assim. Aí você faz uma bola, né? Compacta, né? Dependendo da umidade, a temperatura ambiental. E você faz e você rola. E ele vai pegando mais neve. Aí você vira para ficar redondinho, senão ele vai ficar uma roda, não uma bola. Entende? E você faz, e ele acumula e vai acumulando, e aí você faz como chama aquele boneco de neve? Snowman, né? Isso, assim, grandão. E aquele negócio é pesadão. Então, pecado na vida dos não salvos é como bola de neve. Vai acumulando, vai aumentando, e mais embalo e mais peso, e é mais fácil no declive pegar mais e mais e mais e mais. Não fica estática, não fica onde está. É dinâmico, muda. Mas nós notamos que também na vida cristã, se nós, pela palavra, pelos recursos, apropriando, pondo em prática, obedecendo o que estamos vendo aqui, nós podemos experimentar a beleza, a maravilha da mesma coisa na vida de santidade. Em um certo ponto fica mais fácil obedecer
apresentar os membros para o Senhor, a alegria espiritual é tanto, né? O prazer espiritual é tanto, e você tem um certo embalo, é a palavra, né? Momentum, embalo, né? E fica mais fácil. E você vai construindo uma comunhão, uma intimidade com o Senhor, um relacionamento com o Espírito, com a verdade, com o serviço, com santidade, que você olha, vem a tentação, vem a oferta, vem o impulso, vem o mundo, vem o diabo, vem a carne, oferecendo soluções, você está sofrendo, é isso, aquilo, você merece, né? Pecado é como McDonald's. Alguém lembra da propaganda de McDonald's? Em inglês vou cantar. You deserve a break today. Você merece uma saída lá no McDonald's. Você merece. Então se trata, né? Cuida de si. Vai lá no McDonald's, gasta R$1.000 em nada, mas lixo e papelão. E pecado fala a mesma coisa. Você merece. Esse é Romanos 6, versículo 15. Mas uma vez só. Vem cá. Você tem se comportado a semana toda. Uma vez. Que mal faz? Mas fala o que você pensa. Você é justo, você está certo, você está correto. Você tem direito. Você tem sofrido. Você tem sido privado. Mas santidade vai resultar em mais santidade e vai nos levar para mais e mais santidade. Pecado ainda vai chamar, clamar, impulso, chamar, vai convidar todo pelo instante da nossa vida. Mas quanto mais nós temos aqui no lado espiritual, quanto mais nossa experiência, intimidade, prazer, comunhão com o Espírito, quanto mais prazer nós temos aqui, entendeu? Muda o dinâmico, muda. Ok. Vocês ofereceram, versículo 19, os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade. Ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva para santidade. Negativo, passado, antes, agora, depois, justificado. Ofereçam como em escravidão, sim, como escravo, como servo, como dolos, a justiça. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que colocação estranha, né? Não é uma forma, desculpe falar a palavra, mas é diferente, né? Estranho. Como em capítulo 8 nós vamos ver, ele não fala como nós aqui no oeste falam. Ele diz em capítulo 8, somos obrigados, sim, somos... Oh, gente. Quando eu estou a sós, na minha varanda, eu lembro de tudo, sabe? Memória perfeita. Aqui. Temos uma obrigação, somos devedores, sim, mas não ao pecado. Parece incompleto, parece parcial e... Então, por que ele não falou que somos devedores, então, para a justiça, ao invés de somos devedores, mas não ao pecado? Aqui ele diz... Quando, antes de serem salvos, antes de serem justificados, quando vocês lá estavam em capítulos 1, 2, 3, 4, 5 de Romanos, vamos dizer, vocês eram escravos do pecado, naquela época. E enquanto naquela condição vocês estavam livres da... Estranho, não? Você fala assim? Não. Mas deu para entender o que ele está dizendo? Em outras palavras, antes de ser salvo, você não tinha nada a ver com justiça. Vocês não tinham condições, nem vontade, nem querer, nem, sabe? Vocês não tinham obrigação. Vocês não tinham visão.
da justiça. Estavam livres. Mas que liberdade péssima. Escravidão ao pecado, livre da justiça. Nós podemos dizer a mesma coisa invertido. Agora somos escravos da justiça, somos livres do pecado. Deu para entender? Antes, livres da justiça. Agora, como escravos do Senhor, novo mestre, novo Senhor, servos diferentes, mudados, transformados, transferidos, livres do pecado. Não temos a mesma inclinação, não temos as mesmas condições, a mesma vontade, não o mesmo desejo. Não temos a mesma fraqueza. Tudo mudou. Então, o não salvo está livre da justiça. Mas, amados, e essa é a maravilha desses versículos. Nós, agora, somos livres da justiça. Escravos, sim, mas livres da justiça. Não esqueça, essa liberdade, libertados do pecado, libertados do pecado, libertados do pecado, não é liberdade para pecar. É liberdade para não pecar. Esses que estão reclamando da graça de Deus, que estão criticando e zombando e xingando e acusando Paulo, esses libertinos e não sei o que mais, eles pensam, libertados? Então, livres para pecar. Não, Paulo está dizendo, não é nada disto. É liberdade para não pecar, é liberdade agora para obedecer e para apresentar aos nossos membros a justiça. Que liberdade! Agora, não esqueça, em Franca, das chamadas igrejas evangélicas, crentes evangélicos e tal, quantas dessas igrejas entendem justificação pela fé? Romanos, capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos? Uma vez justificado, como funciona nosso pecado imputado para Cristo, justiça de Cristo imputada para o salvo, ele se encontra justo diante do tribunal, declarado justo pelo próprio juiz, permanentemente, de uma vez e para sempre, e instantaneamente justo. Não um processo de merecer, não um tempo de probação, de vamos ver se você se comportar. Não, nada disso. Pouquíssimos em Franca entendem justificação pela fé. Agora, nossa responsabilidade aqui no aeroporto, lá no Planalto, lá na minha casa, lá na minha varanda, eu e você, nossa responsabilidade é muito grande. Mostrar para eles porque eles falam a mesma coisa. Se eu acreditasse que eu era salvo, justificado, eu faria farra, eu iria abusar. E pastores e pregadores e padres e todos estão falando a mesma coisa. Não pode pregar uma coisa dessa. Você vai perder o controle do rebanho. Eles não vão pagar seu dízimo, eles não vão frequentar, eles vão raspar suas perninhas, eles vão uma cárcel, tanta coisa. Nossa responsabilidade, né? Quer ver como a graça funciona? Como alguém justificado pela fé no Senhor Jesus, que não está debaixo da lei, nem regras, nem normas, nem cerimônias, mas salvo pela graça, agora, e não debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quer saber como essa graça funciona? Olha a minha vida. Olha a vida de Emanuel. Olha a vida de Chernês. Olha a vida de tal, entende? Ele entende a graça. Ele entende justificação para a fé, ele entende justificação e santificação. E ele está na fase de ser salvo do poder do pecado. Ok? Então, nossa responsabilidade diante dessas verdades é muito grande, porque ninguém entende. E se você pregar esta mensagem, e você folga, e você é frouxo, você é tranquilo, e você é calmo, e você peca, e você compromete, e você faz, e eles vão nos pegar.
eles vão perceber instantaneamente. Hipócrita. Você prega uma coisa e você faz outra. Não pode. Serviço, escola, casa. A exigência é muito grande. Os recursos são grandes. É nosso privilégio andar, na verdade, nessas verdades, ok? Quando vocês eram escravos, eu dou graças pela era. Não estávamos, mas éramos. Eram escravos do pecado, não mais. Estavam livres da justiça. Mas agora, escravos da justiça, livres do pecado. Nós vamos inverter. Que fruto? Agora ele para. Ele pergunta a essas pessoas. Vocês que vêm do mundo, vocês que têm aquela vida muito diferente antes de ser justificado, antes de ser perdoado. Vocês que converteram com 30, 40, 50 anos. Vocês que estavam lá, fazendo o quê? Oferecendo os membros do seu corpo à escravidão, à impureza e maldade, e aumentava, e festejando, e fazendo farra, e gostando demais, e se aprofundando, e cada dia melhor na prática do pecado. Vocês agora, justificados, perdoados, salvos, sendo salvos do poder do pecado, que fruto? Ele começa a raciocinar, voltando, olhando para trás. Que fruto vocês colheram, então? Que fruto? 21, deixa eu ver aqui. Na atualizada, ele diz, naquele tempo, que resultado colheste? Uma outra versão, eu esqueço qual, ele pergunta, que benefício, que bênção, que proveito você derivou desta vida antes? Olhando para trás. Era realmente coisa boa? Claro que pecado é gostoso, é prazeroso, é claro. Quem disse que não é? Até a própria palavra, prazeres do pecado por algum tempo. Prazer mesmo, claro, e muito. De diversos e enormes, e de vida curta, temporariamente, provisoriamente, depois vem a conta. Eu digo que pecado é como comer em Paris, num restaurante francês, onde vem no cardápio e tem todos os pratos chiques, bonitos, demais, elegantes, mas não tem valores. Então, você pensa, rapaz... Aí você pega e você... eu vou querer tal sopa, eu vou ter tal queijo, eu vou querer tal vinho, eu vou querer tal entree, eu vou querer isso, eu vou querer... Aí no final, vem a conta. Foi bom enquanto durou. E depois a conta. O salvo tem que lembrar desse fato. Sim, seria bom entrar naquele site. Seria bom demais, seria gostoso. Faria uma coisa para mim, sim. Mas vou pagar caro. A conta vem. O Espírito vai cobrar. Eu vou perder essa comunhão. Eu vou perder esse embalo espiritual de santidade que leva para santidade e mais santidade. Eu vou perder, vai me custar, eu vou sofrer. Entende? O Espírito, eu vou ser atormentado. Uma agonia, vai ser dias que eu vou pagar por esses momentos de prazer. E eu sei de experiência, claro. Claro. Dias de tristeza, de arrependimento, de remorso, de sofrimento, de dor. Valeu? Não valeu. Não valeu. Então, eu vou ficar na minha privação, no meu sofrimento, minhas dificuldades, mas eu vou ficar assim, cheio do Espírito, andando no Espírito, guiado pelo Espírito, alegria do Espírito, fruto do Espírito, não é?
intimidade, comunhão, alegria no Espírito. Entendeu? Então, é assim que santidade funciona. Sim, a carne. Sim, o mundo. Sim, claro. Está lá, todo dia. Eu tenho dito, honestamente, não há dia que eu não penso seriamente em entrar no computador para aquele mundão. Não há dia que eu não sinto vontade de querer. Não sou tentado. Não existe dia que eu não penso. Mas, pelas experiências anos atrás, não funciona. Não resolve. Você está com fome, precisa de pão, não tem dinheiro, então você rouba. A polícia, alguém vê, prende você e você é preso. Antes você tinha um problema. Qual foi o problema? Fome. Agora você tem 20. Entende? Não, eu tenho problemas. Existem, claro. Mas melhor ter um problema na santidade, na seriedade, na comunhão, na intimidade com o Espírito, cheio do Espírito, dentro da sua vontade. Melhor ter uma privação, um problema, uma necessidade em santidade do que tentar resolver aquele problema no mundo com as orientações da carne, do diabo. Tá. Aí depois eu tenho 50 problemas. 50 dificuldades. Melhor sofrer, melhor. E sofremos, sim. Mas deu para entender meu português? Sim. Essa é santidade. Aqui, onde o pé, o solo encontra com o chão, no mundo real, existe tentação, existe atração, existe pensamento, existe possibilidade. Mas nunca esqueça, a conta vem depois. E não vem somente no tribunal de Cristo, não vem somente na sua vida. Ele vai falar aqui muito sobre o quê? Morte. Vamos prosseguir. A reunião vai para... É 11h30 ou é 11? No máximo 11h15. Não concordo, não é isso mesmo. Coitados. Vamos em frente. Desculpe a honestidade, a seriedade. Eu vivo num mundo real. Eu vivo numa, nas nuvens. Eu entendi muitas realidades nessa vida. Eu sei. Então, é o que ele entende de tentação. É o que ele entende dessas coisas. O que ele entende. Tudo é o que eu entendo. Mas eu quero entender cada vez mais de distância. Não pela experiência de ontem, ano passado, cada vez mais santidade, sendo salvo. Posso cair hoje, posso fazer besteira hoje, mas da mesma forma, eu estava pregando em Uberlândia numa conferência no Zoom, e a pessoa falou, graças a Deus pelo exemplo do nosso irmão. Eu falei, não, gente, que é isso? Exemplo? Eu estou aqui como exemplo nessas pregações? Eu não posso carregar esse fardo. Não é? Farda, né? Não, isso é muito pesado. Mas eu posso testificar da justificação. Romanos 1:5. Deus salva e perdoa o mais vil pecador por meio do Senhor Jesus, e ele se encontra, e eu me encontro salvo, perdoado, vivo, filho. Mas eu também posso testificar de Romanos 6, 7, 8, se eu ler, e meditar, e memorizar, e apropriar, e pôr em prática, o Senhor também salva do poder do pecado. Eu não estou gabando, estou dizendo, podemos e devemos cada vez mais testificar como é bom, como é maravilhoso, como vale a pena resistir ao diabo, não entregar, não cooperar, não dar oportunidade
a carne, evitar, resistir, fugir de todas as outras exortações que vocês sabem de cor. Não é? Então podemos testificar que o Espírito salva, ou salvo, do poder do pecado. Esse é capítulo 8. Vamos lá. Mas que fruto, que benefício, que bênção, vocês escolheram, derivaram, foi tão bom assim, aquele pecado, aquela imoralidade, infidelidade, tudo que você fez, onde você fez, do jeito que fez, de tantas formas, foi tão bom, realmente foi tão bom, fez bem para você, fez de você um homem melhor, fez bem para seu caráter, fez bem para sua pessoa, fez bem para seu casamento, talvez depois de casado. Valeu? Ou você olha lá para trás, gente, que vida, como foi bom naquela imoralidade. Mas aquela fornicação, como eu sinto... Paulo está dizendo, não é para o salvo ter saudades da besteira do pecado que fez antes, ou mesmo depois, de ser salvo. Ele está sendo muito transparente, muito honesto. Que fruto, que benefício, que bênção. Fez bem, valeu, sente falta, tem saudades. E o verdadeiro salvo, o verdadeiro justificado, o verdadeiro justificado que está sendo salvo do poder do pecado vai dizer, ok, o que será? Eu lembro do Daniel da Vilma, né? Sabe quem é Daniel? Eu não sei se ele... acho que ele me deixaria falar. Quando a gente estava fazendo, 15 anos atrás, fazendo estudos evangelísticos, eu nunca falei com ele, Daniel, você não pode beber cerveja. Eu nunca disse. Eu nunca digo. Esse é o trabalho do Espírito. Esse é o trabalho da palavra. Ué? Eu nunca disse para Daniel, não, depois de ser salvo, você vai ter que largar, você vai ter que deixar, você não pode ter que abandonar. Eu nunca disse. Mas ele, no meio do estudo, ainda não salvo. Mas vendo a palavra e o Espírito trabalhando e convencendo do pecado, da justiça, do juízo. E ele, sabe, a convicção do pecado pesando. E ele falou abertamente, honestamente. Eu gosto de honestidade. Ele falou, eu não sei se eu consigo viver uma vida sem cerveja, não. Falou? Honesto, né? Não é engraçadinho? Quase. Fala a verdade, não é? Eu não posso imaginar uma vida sem cerveja. Eu não consigo viver sem... Antes de ser salvo, justificado, ter o Espírito, ter uma nova natureza, conhecer o Senhor Jesus, ter, sabe, inculcado, embutido, meditado a palavra. Hoje, o que Daniel fala de cerveja? O que Daniel fala hoje eu não sei o que de tanta graça que eu achei que estava no fundo daquela garrafa. Eu não entendo hoje, né? O que eu achei tão maravilhoso. Hoje é tão raso, não é tão vazio, tanto vaidade, vale nada. O salvo, tem gente que dá seu testemunho, né? Como o Senhor me salvou e tal. E quando descreve sua vida antes de ser salvo, você pensa, gente, o rapaz, eu deixei todo aquele pecado, eu sacrifiquei tanto, né? Não posso adulterar, fornicar, isso, aquilo, mais, né? Bebedice, coitado de mim. Quê? Te custou quanto para ser salvo? Uma garrafa de cerveja, gente? Isso que Paulo está dizendo aqui. Eu estou tentando dizer hoje, em 2022. Paulo disse 2000 anos atrás. Que proveito, que fruto, que bênção, que benefício. Vocês escolheram, derivaram das coisas das quais agora, sendo salvo,
salvos do poder. Que fruto vocês colheram então das coisas das quais agora, hoje, vocês têm vergonha? Essa é normal. Essa é a pessoa que tem o Espírito Santo, uma nova natureza, está lendo, está crescendo, está se aproximando, está cultivando, mantendo, protegendo um relacionamento, uma intimidade com o Espírito de Deus que habita. Ele diz, eu não acredito que eu fiz essas coisas. Mas o salvo também. Olhando para trás, iras e raivas e falta de paciência, falta de calma e outras coisas na minha vida. Eu olho para trás, casado 45 anos, quase, 44 eu acho. 44. Eu olho para trás e eu tenho vergonha de coisas que eu falei da forma bruta, sem carinho, sem paciência, sem calma. Eu tenho muita vergonha. Hoje, sendo salvo agora dessas coisas, o Senhor tendo trabalhado nessas áreas na minha vida e tendo, não chegado, mas deu para entender. Mas mudando, sendo lapidado, sendo esculpido, sendo separado, sendo santificado, sendo salvo desses pecados de caráter, de orgulho, a gente olha para trás e o que eu estava pensando? O que eu estava fazendo? Falando daquele jeito com a Linda. Usando o palavrão daquele jeito. Entende? A gente tem vergonha. Salvos também. Porque nós estamos sendo salvos do pecado. Temos sido salvos das coisas antes de ser salvo. Ok? Antes de ser justificado. E agora? Sendo salvo, nós olhamos para trás e reconhecemos que besteira, que absurdo, que vergonha, que carnalidade, que péssimo. E nós reconhecemos as tristezas e nós alegramos que hoje o Senhor tem conseguido, temos crescido, temos evoluído, né? temos aprendido, não somos o mesmo homem. O Espírito está dominando e predominando em nossas vidas e essa é a santidade, não é? Que fruto colheram ou derivaram? Então, das coisas das quais agora vocês se envergonham. O fim delas é a morte. O que você perdeu foi a morte. Morte sim. Morte eterna, sim, mas outras mortes, vamos ver aqui. Mas agora, vem no presente, falando com essas pessoas. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, não mais escravos do pecado, não mais apresentados os membros ao pecado, e se tornaram escravos de Deus. Está vendo o negativo? Libertados do pecado, agora foram transformados, me parece, atualizada, transformaram em escravos de Deus. Agora você está derivando fruto. Agora você está colhendo fruto. Que fruto? Fruto que colhem leva à santidade, leva para a vida, leva para crescimento. Leva para a bênção, leva para a mudança, leva para a proximidade ao Senhor, leva para a intimidade com o Espírito. Oh, que benefícios, que bênçãos que você agora derive, né? Você está derivando, sendo escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Não somente vida eterna no sentido de, depois de morrer, entrar na eternidade, entrar no céu, mas aqui na terra, os salvos, nós, apresentando os nossos membros como escravos de Deus, nós também colhemos santidade aqui, mas a vida
A vida eterna é uma qualidade de vida que nós vivemos aqui. A vida eterna não começa na eternidade. Vida eterna começa aqui. Sendo salvos do poder do pecado. Sendo cheios do Espírito. Andando no Espírito. Guiados pelo Espírito. Não apresentando os membros. E sim para Deus. Negativo, positivo. Vivendo na realidade. Nós vivemos uma qualidade de vida. Vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. A ideia que ele tem aqui, pelo que eu tenho lido várias vezes, a ideia do soldado romano, num determinado dia da semana, faz fila e recebe seu salário pelo serviço prestado para o Império Romano. Recebeu um pouco de sal, pedaço de pão, talvez um pedaço de carne, talvez uma certa quantidade de trigo, mantimentos, comida, nada de dinheiro. Recebeu uma mixaria, porque ele é escravo do Império, a serviço do Império. Era nada, era ninguém, mas recebeu. O salário que nós recebemos, que o pecado, o salário que o pecado paga para o não salvo é a morte enquanto ele vive, enquanto aqui na terra, enquanto no corpo, ele recebe em pequenas quantidades constantemente durante aquela vida morte. A morte, o pecado, né? Mata caráter. Mata domínio próprio, mata casamento, mata confiança que mulher tem em marido e vice-versa. Pecado mata comunhão, mata proveito, mata das melhores coisas, rouba, toma. Satanás vem para o quê? Roubar, como falar? Roubar e destruir. Esse é o pecado. No não salvo. No salvo também. Se nós, o que ele falou aqui? Não vou ver uma vida inteira. Ok, Paulo. Mas aqui e ali, eu vou. Olhar para lá, para cá, eu vou. Não esqueça. O salário que o pecado paga. Uma pessoa salva, justificada. Existem certos e determinados pecados e coisas que um salvo pode fazer, que pode acabar com seu caráter, acabar com seu casamento, acabar com seu ministério, acabar com seu testemunho. Uma coisa, uma só vez. Quando nós lemos aqui, o salário do pecado é a morte, nós pensamos em, eu preciso de evangelizar fulano, porque o salário do pecado é a morte. Ótimo! Mas aqui, no contexto, não está falando sobre descrentes, nem a descrentes. O salário do pecado é a morte. O que nós teríamos recebido antes de ser salvo, se não fôssemos salvos, nós teríamos recebido de cheio, o salário, a morte eterna. Depois de pagar incrementalmente em pedacinhos, né, durante toda a nossa vida. Mas nós que somos salvos, nós devemos lembrar, e ele vai falar em capítulo 8. A mente dominada pelo Espírito é vida e paz. Mas a mente dominada pela carne é morte. Sabe? Em todas as suas qualidades e quantidades, o salvo pode receber um salário. Temos que respeitar, ter medo das consequências, da seriedade do pecado também. Mas o dom, não esqueça, quando pecamos, salvo ou não salvo, o que nós recebemos, merecemos. O soldado romano recebeu porque ele serviu. E nós recebemos o salário do pecado, a morte,
aqui e ali, não morte eterna, mas podemos matar nosso casamento, matar nossa família, matar nosso testemunho, nossa saúde, fazendo uma coisa. Podemos ficar enviciados, escravizados, vixe. Devemos respeitar e ter medo. Mas merecemos. Pecamos? Merecemos. Mas o dom gratuito de Deus não é merecido. Não é? Não é merecido. É um dom. É gratuito. Outro paga. Outro compra. É uma dádiva. É um presente. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos para capítulo 8. Só para a nossa próxima vez juntos vai ser aqui. Eu vou pedir para vocês, me parece que a palavra usada é carecidamente. O que quer dizer carecidamente? É uma ação de coração, de caridade. Eu acho que eu vi Enoque de Araxá usar esse termo, eu achei bonitinho. Cuidado, eu sempre estou anotando, ouvindo seu português. E você está ouvindo o meu português. Que quer dizer? Pelo... É uma ação do coração, é uma caridade. Que você pode fazer para... Então, não serve. Porque eu quero que você faça para... você. Não é? Eu vou beneficiar, eu vou ganhar benefício se você ler Romanos, final de 7 e 8, 1 a 19. Como vai me ajudar? Você vai ter perguntas. Eu vou perceber nos seus olhos, sua atenção, ao invés de... Você vai falar... amém, entendi. Concordo. E eu vou saber. Se todo mundo está... eu vou saber. Você não leu. Porque leitura de Romanos capítulo 8 não vai fazer você dormir. Vai te acordar, vai te dar muitos... Mas por que assim? Mas como funciona? O que é andar no Espírito? O que é ser cheio, guiado? O que é... Como funciona? E como é que uma pessoa salva? E como é que eu vou saber se estou cheio do Espírito? Ou sendo guiado pelo Espírito? Vai levantar muitas perguntas, dúvidas, muita vontade, desejo de experimentar, de ter na minha vida. Vai. Leiam o final de 7 e capítulo 8. Capítulo 8 trata de quê? O relacionamento do salvo com a pessoa do Espírito. Não esqueça, ele terminou 7 dizendo e perguntando o quê? Não esqueça, é 11 horas e 9 minutos. Vou terminar 3 ou 4 minutos antes da hora. Ok? No final de 7, Paulo falou, depois daquela frustração, nós vamos ler, quem vai me libertar ou salvar desse corpo da morte, alguma coisa assim. Quem? Notou? A resposta é uma pessoa. E eu quero dizer já, não acho que você vai chegar aqui e eu vou animar a coisas estranhas, visões, revelações. Não, eu sou mais conservador, mais sério, mais... Sabe? Não. Mas nós sabemos muito pouco sobre um relacionamento com o Espírito, uma intimidade, uma cooperação, ouvir sua voz na palavra, nossas consciências, nosso intelecto, nossas emoções, nosso cérebro. Nós sabemos muito pouco, porque não está tratado, não está entendido, e é a chave de tudo. É a chave de tudo. Então, 6, não tem mais relacionamento com a natureza pecaminosa. Não estamos debaixo da lei. 7, 8. Estamos debaixo da graça, debaixo do Espírito, em comunhão com o Espírito, dirigidos pelo Espírito, orientados pelo Espírito. Não carecidamente. Não faça por mim, faça
Para você. Romanos, capítulo 8, 1 a 19 e 17. Não leia todo dia, uma vez. Leia 4, 5, 6, 7, 8, 10. Se você ler 20 vezes, eu vou te perdoar. Eu vou te perdoar. Obrigado demais, irmãos, pela atenção.